Boas noites a todos. Felicitar o nosso fundador, o Dr. Francisco Pinto Balsemão, por esta sessão, bem como os nossos oradores convidados. Tive a ocasião já de mostrar a minha gratidão pelo facto do Dr. Francisco Pinto Balsemão ter aceito este encargo, que é um encargo militante, na comemoração dos nossos 40 anos, que são também 40 anos de democracia em Portugal, organizar alguma coisa que não estivesse voltada para o passado, mas que tivesse consequência para o futuro, que estivesse, portanto, alinhado com um sentido construtivo que, de certa maneira, nos ajudasse a reinventar a política nos tempos presentes, ancorados, evidentemente, bem ancorados naquilo que são os nossos princípios e os nossos valores fundadores. Os partidos e um sistema político democrático baseado nos partidos só é reformável continuamente se estes tiverem a possibilidade de aderir à realidade. Se mantiverem um divórcio prolongado com a realidade, é o sistema que pode estar em causa, ou então, simplesmente, por um processo de seleção quase democraticamente natural, os partidos deixam de servir e têm de ceder o lugar a outros. E, portanto, um partido que se quer manter vivo tem de ser útil na representação e na equação de governabilidade e, para isso, não pode deixar de atender às realidades, de poder respirar por dentro de si próprio com a sociedade que quer representar e não pode deixar de ser consequente, tem de ter utilidade. Julgo, nessa medida, que o debate, a conferência que promovemos aqui esta noite, trouxe algumas possibilidades de discussão muito interessantes que serão úteis ao PSD e à reinvenção do nosso sistema político. Gostava também de juntar o seguinte. Muitas vezes, quando falamos do divórcio entre os eleitores e os eleitos, entre os cidadãos e a política e os partidos, temos uma certa tendência para exagerar, para, de alguma forma, sublinhar em excesso aquilo que nos preocupa. Nós, apesar de tudo, temos uma democracia ainda jovem, com 40 anos, e, sobretudo, para aqueles que têm uma boa memória sobre o que foi este processo de desenvolvimento nestes últimos 40 anos, evidentemente que não pode deixar de fazer pensar, quando comparamos aquilo que são hoje os níveis de participação e o nível de satisfação que os cidadãos exibem relativamente ao funcionamento do seu sistema político e aqueles que existiram no início deste percurso democrático. É preciso, no entanto, distinguir aquilo que é o mero efeito da perda de novidade daquilo que pode representar, de facto, um nível de insatisfação grande com o sistema político. Nos países nórdicos, em regra, associa-se um nível mais elevado de abstenção a um nível grande de satisfação. Se as pessoas estivessem suficientemente preocupadas e insatisfeitas, não deixariam de se mobilizar. Mas claro que nos sistemas muito cristalizados e, sobretudo, em tempos de crise, essa conclusão é demasiado ilusória. As pessoas só se manifestam quando veem nisso, além do mero protesto, uma consequência e quando as suas escolhas estão demasiado limitadas e não se revêem nelas, evidentemente que não traduzem o seu voto por via dessas escolhas. Eu creio que o nível de insatisfação que pode ser sentido no nosso país está muito associado em proporções diferentes a estas duas razões que aqui apontei.
em primeiro lugar, à normalização do nosso sistema político e, em segundo lugar, ao facto de, repetidamente, vivermos crises, sobretudo de natureza económica e social, que dão às pessoas a noção de que, apesar do progresso que fizemos, há um resultado demasiado insatisfatório para aquilo que eram as expectativas acalentadas pelas pessoas. Isso parece-me evidente. Terceiro aspecto, creio que, buscando as razões para esta situação, os partidos têm, evidentemente, responsabilidades nesta situação. Quando digo os partidos, estou a falar, portanto, daqueles que têm responsabilidades de governo, responsabilidade legislativa, aqueles que podem, perante os cidadãos, mostrar resultados que se orientem em direção às expectativas legítimas e razoáveis das pessoas. Reparem que nós, nestes 40 anos, tivemos por 3 vezes de recorrer à ajuda externa para resolver problemas graves de financiamento público. Numa economia onde o público conta muitíssimo. Eu não tenho presente, do ponto de vista exaustivo, aquilo que aconteceu na generalidade dos países europeus com quem nos comparamos. Mas arriscaria dizer que não haverá outro país que, em democracia, num período tão curto, tivesse necessitado de recorrer tantas vezes à ajuda externa. Alguma coisa, portanto, não correu bem em Portugal. E quando nós dizemos que esperamos que esta tenha sido a última e que é preciso tirar verdadeiras lições desta situação, estamos, de certa maneira, a procurar responder a este nível de insatisfação que se gera pelo facto de o nosso sistema político e de governo não ter prevenido, não ter evitado uma situação limite que se repetiu desta maneira. Porquê é que isto aconteceu? Evidentemente porque os sistemas de governo que temos tido não permitem que as verdadeiras mudanças possam ser antecipadas em profundidade como seria desejável. O que significa, portanto, como dizia há pouco o professor Costa Pinto, as grandes mudanças são sempre feitas em cima de grandes crises. Só quando as crises ocorrem é que essas respostas aparecem. Não é uma coisa muito original, a própria Europa tem sido construída dentro desta lógica e teve momentos críticos muito importantes, embora em período superior ao dos nossos 40 anos. O que se passa, no entanto, é que, em Portugal, o sistema eleitoral que privilegia realmente a representação em detrimento da governabilidade acaba por se tornar um tanto desresponsabilizador para os governos. Haverá outras explicações, evidentemente. Não quero hoje estar, do ponto de vista analítico, a levar este exercício longe demais, porque não é a minha função aqui e porque, para aquilo que eu gostaria de acrescentar nesta noite, serviria de pouco. O que, no entanto, parece claro é que, nas grandes mudanças que nós fizemos, de regime político e de regime económico, em 74 e 75, de regime novamente económico e social, quando integramos a União, na altura a Comunidade Económica Europeia e depois a União Europeia, e sobretudo nesta, com a transformação da Comunidade Económica Europeia em União Económica e Monetária, com um subsídio de união política que ainda está em incipiente construção. Mudámos estes regimes e continuámos a comportar como se isso não tivesse acontecido. Este é o problema. Quer dizer, a liderança política entre, no essencial, os partidos da governabilidade
não teve dúvidas, na maior parte do tempo, nas opções de mudança de regime que se fizeram, com o pedido de adesão à Comunidade Económica Europeia, essencial para a nossa democracia, com o salto quântico que demos com o Tratado de Maastricht, que abriu a porta para uma evolução extraordinária da União Europeia, e, finalmente, com a criação, decorrente desse tratado, da moeda única e de um regime monetário inteiramente diferente do que existia no passado. Os principais partidos lideraram politicamente estas mudanças, mas continuaram a governar como se elas não tivessem ocorrido. E existe, assim, uma responsabilidade que é partilhada pelos partidos da governabilidade e por todos aqueles que fazem a interação entre a comunicação destas lideranças e os eleitores, os cidadãos, simbolizada no intermediário da comunicação social. Creio que devemos dividir bem essas responsabilidades entre todos. O que aconteceu, portanto, é que estas mudanças de regime não foram percepcionadas pelas pessoas como mudanças importantes na nossa estrutura económica, social e política. E eis-nos chegados a uma situação em que não podemos aplicar as receitas antigas porque o regime mudou, nomeadamente o regime monetário, e em que várias instâncias da organização do tecido social, económico e político não percebem que as respostas novas que temos de usar se processam num plano radicalmente distinto das que usámos no passado. Seja como for, quero reafirmar hoje aqui, como Presidente do PSD, que o PSD se mantém, no essencial, um partido personalista, um partido que acredita no mandato representativo e na democracia representativa, por mais que ela precise de ser revivificada, complementada com outros mecanismos mais típicos do chamado sistema de democracia direta, seja através dos instrumentos referendários, dos orçamentos participativos, de outras formas de intervenção que permitem que a política não acabe toda na participação partidária, mas que não enfraquece, antes pelo contrário, permite o enriquecimento das próprias estruturas partidárias através dessas intervenções ditadas pela necessidade, pela circunstância, pela intervenção ocasional, mas que acaba sempre depois por ser devidamente enquadrada ou conformada pela ação partidária. O PSD mantém-se, portanto, como um partido preocupado com a governabilidade do país e que procura uma relação com os eleitores que seja uma relação de representação sem submissão, sem chamado mandato vinculativo, mas em que, do mesmo passo, consegue abrir-se a essa realidade, ser, como dizia o Dr. Balsemão, um partido verdadeiramente português, no sentido em que está mais preocupado em manter os canais de representação dessa sociedade, de se manter como um partido aberto, do que propriamente como um partido de elites, como um partido universalista, no sentido de ser inspirado por fora para o seu mandato interno. Em momentos especiais, o PSD foi um impulsionador de rupturas no nosso sistema. Fê-lo quando entendeu que havia um bloqueamento do nosso próprio sistema político. E, nessa medida, foi precursor de revisões constitucionais que foram decisivas para aquilo que representou a evolução do nosso país nestes anos.
mas foi suficientemente institucionalista para privilegiar sempre a governabilidade. Há pouco, quando ouvia o nosso fundador fazer referência à questão das moções de censura, lembrei-me que eu, como Primeiro-Ministro, enfrentei já 6 moções de censura nestes 3 anos. Mas nos seus 40 anos de vida, o PSD só apresentou uma moção de censura. Há outros partidos que exerceram esse direito constitucional com mais abundância. Nós apresentámos uma única vez uma moção de censura, foi em 2000, era presidente do PSD o Dr. Durão Barroso, e gostaria muito de poder aqui sublinhar algumas das razões que acompanhavam a apresentação dessa moção de censura. É assim uma espécie de flashback muito curtinho. Dizia-se que Portugal vivia uma situação muito grave, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista da segurança e da autoridade do Estado. Que na economia os sinais de crise eram evidentes, invertendo a tendência verificada desde a adesão à Comunidade Europeia, com o país a crescer menos do que a média dos nossos parceiros. Que o descontrolo das finanças públicas se agravava de dia para dia, que se tinha instalado o despesismo, o recurso a práticas de desorçamentação era permanente, a falta de transparência das contas do Estado era ineludível e que havia um clima artificial de euforia económica induzido pelo Governo. O déficit atingia níveis nunca verificados na história recente e registava-se uma perda progressiva de competitividade das nossas empresas. Sabendo o que sabemos hoje, podemos dizer que na única vez que o PSD exerceu esse direito de suscitar uma moção de censura, a história lhe deu razão. Realmente, a censura parece que tinha razões muito fundamentadas para ser apresentada e que talvez não tivéssemos chegado onde chegámos hoje se aquilo que era o diagnóstico de então tivesse correspondido depois a uma alteração de políticas que era bem necessária. Infelizmente, no entanto, a primeira e única maioria absoluta que o Partido Socialista conquistou no nosso país conduziu a um acentuar destes desvios que já estavam sublinhados em 2000. O que nos 10 primeiros anos de vida da moeda única e de um novo regime monetário foram absolutamente fatais para Portugal. Ver como é que, ao fim destes anos, e com esta observação, ainda há quem não tenha percebido o que se passou, espanta realmente. Por último, gostaria de dizer que o nosso sistema político precisa, evidentemente, de melhorias. Algumas das ideias que foram aqui avançadas hoje podem ser importantes. Eu defendi algumas delas em várias moções que apresentei ao PSD e até num livro de natureza política que tive a ocasião de apresentar ao país no início de 2011. Julgo que será difícil mudar a natureza do sistema eleitoral, porque, creio, o Partido Socialista continua indisponível para fazer essa reavaliação. E, portanto, mantendo-se na Constituição o método proporcional de ontem, as alterações que podemos fazer em sede de lei eleitoral estão limitadas por essa escolha constitucional. Mas dentro dessa escolha constitucional nós podemos melhorar, de facto, o nível de representação e, portanto, de identificação dos eleitores com os partidos e com os eleitos. O Dr. Negrão fez aqui a apresentação do sistema que temos defendido, que é do voto preferencial, numa das suas múltiplas facetas. Nós podemos melhorar a representação através do voto preferencial, na medida em que as pessoas poderão
corrigir aquilo que são as escolhas dos partidos, não as escolhas quanto aos nomes, mas as escolhas quanto à ordem de eleição. Podem se sentir, portanto, melhor representadas e podem se sentir mais responsabilizados por essa escolha, na medida em que lhes é dado a escolher não apenas o voto no partido, mas também nos candidatos que são efetivamente eleitos. Julgo que este sistema tem, sobretudo, o grande mérito de forçar os partidos a escolher aqueles que têm mais identificação com o eleitorado. E sem nenhum risco de populismo, uma vez que o sistema tem de beneficiar de um círculo nacional para garantir a proporcionalidade, isso dá também às direções partidárias a possibilidade de escolher gente que pode não ter muitos votos, mas que é necessária para efeitos de qualidade da intervenção político-partidária em domínios específicos que muitas vezes não estão assegurados por natureza na opção do voto preferencial. Julgo também que o voto eletrónico, não sendo uma opção da natureza do sistema, representa uma inovação que é necessária e que facilita, de facto, a que aqueles que querem votar o possam fazer de uma forma mais próxima e mais fácil. Será uma forma de combater a abstenção involuntária. E realmente não há nenhuma razão, com os meios de que dispomos hoje, para que uma pessoa não possa votar em qualquer mesa eleitoral. Creio, no entanto, que não estaremos em condições nunca de assegurar suficientemente a inviolabilidade do voto se ele não ocorrer numa mesa eleitoral. Julgo que, em todo o caso, um sistema como este permitiria, por exemplo, que nos círculos da imigração pudéssemos ter muito mais compatriotas nossos a votar, na medida em que a distância que muitas vezes os separa dos consulados torna muito mais difícil que eles se mantenham ligados às escolhas que são feitas no nosso país. Não sou um defensor de uma mudança radical no sistema político. E, nessa medida também, não senti e não sinto hoje, e julgo que, falando também com o meu chapéu de Primeiro-Ministro, isso tem algum significado, um particular adepto de grandes alterações ao equilíbrio semipresidencial que hoje temos. O sistema foi evoluindo ao longo dos anos, como sabem, e foi sendo aperfeiçoado, e aperfeiçoado no bom sentido. Resta uma grande discussão, que é de saber se o Presidente da República deve ou não ter o poder discricionário de dissolução do Parlamento. Julgo, em qualquer caso, que no dia em que o perder, se deixa de justificar a eleição por voto direto e universal do Presidente da República. Ora, eu julgo que é importante que essa legitimidade exista no Presidente da República. E, portanto, teremos presidentes que farão um exercício, um recurso equilibrado a esses poderes e outros que podem não o fazer. E, evidentemente, cada um de nós terá a sua opinião sobre o exercício que já foi realizado no passado. E umas vezes, se calhar, estivemos de acordo que era preciso desempatar as coisas e era preciso desencravar o sistema político, e noutras vezes não era preciso desencravar coisa nenhuma. O que se fez foram ajustes de contas que, se calhar, não deveriam ser possibilitados pelos poderes constitucionais. Mas isso é outro tipo de avaliação. Não tem que ver com o sistema, tem que ver com o uso que se faz das possibilidades que o sistema oferece. É, de certa maneira, uma questão parecida com a polémica constitucional que tem estado instalada. Uma coisa é não concordarmos com determinadas leis, termos divergências políticas grandes quanto à natureza da legislação que é aprovada, outra coisa é dizer que essa legislação é inconstitucional.
Claro que, quando as coisas são confundidas, nós tenderemos a dizer que o uso que é feito das prerrogativas dos juízes e do Tribunal são desvirtuadas. Mas isso não se resolve acabando com o Tribunal, evidentemente. Resolve-se escolhendo melhor os juízes. E aqui creio também que todos temos responsabilidades nessa matéria. Quem, recorrendo a princípios tão gerais e difíceis de definir e de densificar, determina a inconstitucionalidade de determinados diplomas em circunstâncias tão especiais da vida do país, quem está nesta posição deveria ter um escrutínio muito maior do que aquele que foi feito até hoje. Significa, por exemplo, nos Estados Unidos da América, que aqueles que são escolhidos para este efeito, para julgar este tipo de matérias, têm realmente um escrutínio extremamente exigente. Nós não temos sido, se calhar, tão exigentes quanto deveríamos. Mas creio que a nossa discussão deve estar mais orientada para essa finalidade de saber como é que uma sociedade com transparência e maturidade democrática pode conferir tamanhos poderes a alguém que não foi escrutinado democraticamente, em vez de estar a defender alterações radicais no próprio sistema. Termino dizendo que nós vivemos um tempo, quer em Portugal, quer na Europa, muito importante para definir o nosso futuro. Isto dito assim, parece uma daquelas atoardas que não diz nada. Mas a verdade é que nós acabamos de sair de uma das maiores crises porque passámos, seguramente, na nossa democracia, em Portugal, e desde o pós-guerra em termos europeus. Infelizmente, creio, não encontramos ainda respostas tão resilientes quanto aquelas que precisávamos para o futuro. Fomos mais longe completando a União Económica e Monetária, criando uma União Bancária que está em Constituição, mas ainda estamos longe de uma verdadeira União financeira e fiscal, como aquela que é necessária para viver sobre o mesmo regime monetário. Em segundo lugar, temos ainda realmente um gap de legitimação democrática muito importante relativamente, se assim posso dizer, ao povo europeu e às suas instituições europeias. Mas não creio que, uma vez que o essencial da crise está ultrapassada, que haja impulso reformador suficiente para completar este exercício. Ele terá de ser completado numa futura crise maior, que nós esperemos não nos bata à porta tão cedo. Mas parece claro que o que aconteceu nestes 10 anos, com o epílogo a partir de 2009, foi consequência de termos tido um edifício imperfeito, que sabíamos que era imperfeito, e que as políticas nacionais que viveram debaixo do chapéu do euro, da moeda única, portanto, consentiram. Tivessem as políticas nacionais tido outras lideranças em todos estes países, tivesse o regime económico sido adaptado, adequado às alterações europeias, e provavelmente a imperfeição do edifício europeu não teria redundado numa crise tão forte quanto aquela que vivemos. Mas, uma vez que os cidadãos, os governos, as empresas respondem, de facto, de uma forma extraordinária aos incentivos que existem, quando os incentivos dizem endivida-te, eles endividam-se. Quando os incentivos dizem não há penalização se o dinheiro for mal gasto, eles gastam-no mal. É exatamente assim. Ora, nós agora aprendemos, julgo eu, essa lição.
O custo que temos de suportar por ela é muito elevado. Nunca nos teríamos conseguido endividar nestes termos se vivêssemos fora da moeda única, pela simples razão de que nunca teríamos conseguido ir financiar-nos nestes termos. A dívida é, de facto, muito grande, porque o nível de confiança que a moeda única permitiu era imenso. Uma vez defraudada essa confiança, torna-se, evidentemente, mais difícil reconstruí-la. Vamos ver o tempo que demora no sistema financeiro a alcançar esse objetivo e nas sociedades propriamente ditas que vivem dentro da Europa, quanto tempo demoraremos a perceber, a adaptar-nos a essa nova realidade que é o que de irrazoável se pode passar num Estado pode contaminar o outro, aquilo que são os comportamentos de determinados agentes económicos numa determinada geografia pode arrastar a outra e, portanto, de que estamos cada vez mais obrigados a concertar-nos uns com os outros, a sermos solidariamente responsáveis e responsavelmente solidários, sem o que não conseguiremos ultrapassar as dificuldades. Para isso, evidentemente, exige-se um grande rigor na forma como os assuntos são abordados. Esse rigor não tem existido. Não tem existido por parte da generalidade dos intervenientes no debate democrático, não tem existido por parte de quem tem a obrigação de dar eco desse debate. Dou um exemplo prático sobre isto. Na Europa, há vários anos que se vem falando da possibilidade de mutualizar dívida soberana. Creio que os mais interessados neste debate têm a obrigação de saber que mecanismos dessa natureza têm pressupostos. Só é possível mutualizar dívida se aceitarmos ao mesmo tempo partilhar melhor os nossos orçamentos, por um lado, ceder soberania sobre isso, por um lado, e se, por outro lado, aceitarmos a disciplina orçamental que decorre dessa opção. Desta maneira, a mutualização da dívida, como eu já procurei dizer noutras ocasiões, é um instrumento de defesa do euro e da Europa e não uma licença para ter mais déficit, para ter mais despesa e para ter mais dívida. É exatamente ao contrário. Como é que é possível, então, que muitos dos que se têm apresentado no debate público a defender a mutualização da dívida ilustrem a necessidade dessa solução com a necessidade de podermos ter um ajustamento mais suave? Um ajustamento mais suave significa gastar mais, ter mais déficit e ter mais dívida. Ora, isso é impossível, porque contraria o pressuposto base que conduziria à própria solução. É uma contradição nos termos. Para não o ser, teríamos de chegar àquela caricatura que eu mencionei, de que há uns que poupam e há outros que gastam, há uns que são responsáveis, há outros que vivem emitindo a dívida para os que poupam. Isto é um sistema que não tem futuro. Se alguém se equivocasse sobre isso, não seria durante muito tempo. Terminaria rapidamente. Ora, é importante assinalar que a seriedade deste debate nunca esteve presente na sociedade portuguesa. E sem querer fazer recriminações, não é uma forma produtiva de avançar, quero, no entanto, sublinhar que se em matérias destas não fizermos todos um esforço sério para debater os problemas, tratando os portugueses com inteligência, evidentemente que depois eles preferem outras opções políticas que sabem que não são tão sérias, que não têm sequer essa preocupação, que poderão não ter um grande futuro, mas que têm a utilidade imediata de mostrar a sua insatisfação
por não estarem a ser tratados pelos maiores partidos com o respeito e a inteligência que eles merecem. Espero, portanto, Sr. Dr. Francisco Pinto Balsemão, que todas estas sessões que temos pela frente nos deem a possibilidade de mostrar ao país um Partido Social-Democrata que é social-democrata, que acredita no mandato representativo, que está preocupado com as injustiças sociais, que está preocupado com a estabilidade e a governabilidade do país, que tem uma visão para Portugal que não se confina à Europa, que é uma visão de Portugal no mundo para além da Europa, mas que sabe que o nosso futuro está indelevelmente associado ao destino europeu e que não está apenas com vontade de contar a história, usa a sua história para poder falar com os portugueses para o futuro. Desse ponto de vista, acho que o nosso partido prossegue uma senda que nunca largou. Eu recordo-me, estávamos no início da segunda maioria absoluta do PSD com Cavaco Silva, quando justamente o nosso fundador liderou um processo relevantíssimo que conduziu à discussão sobre a renovação da nossa linha social-democrata, com a reunião que percorreu todo o país e que depois foi editada, que, de certa maneira, nos ajudou a fazer a nossa própria renovação. É verdade, o PSD acabaria por perder as eleições poucos anos depois, mas levava na sua bagagem muito trabalho de casa realizado. E foi isso que nos permitiu voltar a aparecer perante os portugueses como um partido credível. Estamos a fazê-lo também enquanto estamos no governo. Não sei quando perderemos as eleições. Haveremos de as perder um dia, porque ninguém pode governar eternamente. Mas a nossa obrigação é nunca descansarmos pelo facto de nos sabermos a governar. Na verdade, é enquanto estamos a governar que nos temos sempre de preparar para o futuro. Não é quando estamos na oposição. Nessa altura é demasiado tarde. Mas para o PSD, essa cultura de inconformismo e de reformismo tem sido permanente. E essa talvez seja também uma marca muito distintiva daquilo que nós somos, que está ainda muito patente nos nossos fundadores que continuam connosco, mas que tem sido alimentado por todos aqueles que vão fazendo a renovação natural do PSD. Nessa medida, creio que podemos falar num ADN do PSD, na medida em que ele se vai replicando geração após geração. E isso já é um elemento forte de identidade político-partidária. Vamos evoluindo com o país, vamos evoluindo com a realidade, sem nunca deixar de ser quem somos e o que fomos. E essa é, talvez, a marca mais distintiva que gerará mais confiança para o futuro. Muito obrigado, portanto, pelo vosso contributo e boa sorte para todas as próximas sessões. Obrigado.